Salve, salve, quebrada! Nós somos o coletivo Ciranda da Paz, feito pela comunidade e para a comunidade, lá do Jardim Nossa Senhora da Paz, que todos conhecem como Favela da Brataque. Lutamos para que nossos direitos sejam garantidos, como acesso à arte, cultura, lazer, saúde, educação e assistência. Fomos contemplados pelo PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar a 3ª temporada do nosso podcast Vozes da Comunidade, onde entrevistamos, escutamos e ecoamos as histórias não contadas de moradores de diversas periferias. Para a série desse mês, iremos escutar as histórias do São Jorge, bairro localizado na zona norte de Londrina. Eu sou a Bia Mello, sou psicóloga, cogestora do Ciranda da Paz, estou aqui com a minha amiga Gabriela Meneghelli, que é também psicóloga e cogestora do coletivo. E aí ela vai apresentar um pouquinho da história do bairro para vocês. Então, no final da década de 90, especificamente 26 anos atrás, um grupo de aproximadamente 30 famílias iniciaram uma nova ocupação na zona norte de Londrina, após serem removidos do assentamento no fundo de vale do Jardim José Jordano, onde viviam. E é desta ocupação que nasceu o Jardim São Jorge. O bairro hoje, com quase 3 décadas de história consolidada através de muita luta, apesar de reivindicar muitas melhorias, acumula uma série de conquistas, como asfalto, rede de esgoto, abastecimento de água e luz e uma escola própria, mas que viu o passado se repetir com o início de outra ocupação em sua vizinhança. No começo dos anos 2000, surge vizinho ao São Jorge o assentamento Nossa Senhora Aparecida, ou como é mais conhecido, Aparecidinha, que chegou a ter suas famílias realocadas pela Coab, Companhia de Habitação, em 2012, mas que foi retomado no início de 2014, atingindo em poucos meses 120 mil metros quadrados, o dobro da área ocupada anteriormente, onde atualmente vivem, segundo o último censo, mais de 600 famílias. Bom, depois desse panorama todo aí, né? A gente tá aqui hoje com as nossas entrevistadas, a Adriane e a Fátima, que são moradoras aqui da comunidade também. E eu gostaria de pedir para vocês contarem um pouquinho sobre como vocês chegaram aqui, como é que isso rolou, se vocês enxergam quais as mudanças, né, que teve na época que vocês chegaram aqui para o momento que tá agora. Pode começar quem sentir à vontade, a gente quer ouvir vocês duas também. Eu cheguei no São Jorge no início de 2005. Certo. Então São Jorge já estava praticamente montado já tinha escola, já tinha, lá embaixo tinha um mercado, já tinha, na época eu cheguei tinha lotérica, hoje não tem mais. Tinha lotérica, material de construção grande, lá embaixo tem ainda até hoje. E agora, depois que eu cheguei também, que foi muito bom, que teve esse projeto que agora que nós estamos juntos, né? Do São Jorge, Amigas do São Jorge. Sim. Então, o São Jorge já tinha asfalto, antes não tinha. A única coisa que também que não tinha, depois aconteceu depois que eu cheguei, é a rede de esgoto. Aí eles fez, depois que eu já estava ali, aí tinha a rede de esgoto, mas eu já tinha asfalto, já tinha. Estava tudo certo já. Não cheguei a pegar o tempo ruim do São Jorge. Foi que na hora que invadiram, né? Que tinha as casinhas nos barracos. Não tinha água. Buscar água lá embaixo, lá num sítio, onde atravessava no meio de animais, os boi corriam atrás deles, eles iam lavar roupa lá, né? Era bem, bem difícil. Aí depois colocaram um registro, né, na praça para todo mundo. Tipo Verdade. isso, né? Uma caixa para várias pessoas em cada ponto. Uma né? caixa de água? Isso. Aí as pessoas tinham que ir lá buscar água, né? E às vezes faltava, porque era muita gente. Né? Tipo, eu não estava aqui naquela época, mas as minhas irmãs estavam, que é ela que estava desde o começo aqui. Né? Só que quando eu vinha visitar, trazer as coisas para ela, eu também acompanhava elas nisso daí. Então, e hoje, né,
tem tudo legalizado, asfalto, né? Hoje tem escola, tem iluminação, né? Tem creche, né? E, por último, a rede de esgoto, que foi muito importante, porque além do negócio de fossa, né? Sim. Dava muita doença de pele, né? Aí, como a rede de esgoto, melhorou 100%. Sim. Você não morava aqui, né? Então, você morava onde? E como é que você chegou aqui também? Eu morava no Leonor, vizinho com a Nossa Senhora da Paz. Sim, que é da onde o Ciranda é, né? Isso, da onde o Ciranda Então, é. estamos entre também. irmãos. Estamos entre irmãos. Sim, isso mesmo, meninas. Eu trabalhei numa creche lá também, Sei. né? E a comunidade lá é bem acolhedor também, né? A minha família veio pra cá, porque as minhas irmãs veio, aí a minha mãe não saía daqui, daí eu acabei vindo também, né? Que eu vou ficar lá, a filha desgarrada, né? Aí vim pra cá também. Quando eu vim, já estava saindo um asfalto, Aham. né? Já estava saindo um asfalto aqui. Então, eu ainda não sofri tanto, igual Sim. os primeiros moradores daqui. Sim. Você veio pra cá em 2006, 2005? Por aí, né? Vocês chegaram juntas aqui, Eu né? vi no início, de 2005, Então, já Certo. tinha asfalto. Sim. E a senhora teve um contato com a comunidade ainda sem esses recursos, né? Sim, Porque tinha porque- familiar aqui. Minha família veio tudo, foi mais ou menos história parecida com a da Adriana. Veio minhas irmãs família. primeiro, meus irmãos. Tudo conseguiu aí, construiu o lar deles, né? Aí depois, em seguida, veio minha mãe, já estava melhorzinho, São Jorge, já estava asfaltando. Minha mãe comprou uma casa aqui. E eu fiquei pra lá, né? Fui morar em Ponta Grossa. Fiquei morando lá em Ponta Grossa. Aham. Aí, no início de 2005, eu vim. Já peguei São Jorge, mamãozinho com açúcar. Já não sofri tanto. Sim. Então, aí vocês falaram um pouco, mas já citaram um pouco amigas do São Jorge, tanto é que a gente tem várias amigas aqui que são voluntariadas também, né? E aí, como é que funciona? Como que é o vínculo com a comunidade, né? Como é que surgiu, né? Quais foram os desafios que vocês tiveram, né? Na formação de um coletivo que cresceu, né? Pra você. Eu amo a comunicação de vocês. Ó, eu assim, eu me dou muito bem com todo mundo. Eu não tenho, assim, atrito com ninguém. Pra mim, são todo mundo igual. Eu gosto de todo mundo e assim. Então, São Jorge pra mim é ótimo. Assentamento pra mim é ótimo. Aham. Tudo de bom. Sim. Não tenho, assim... E do início do coletivo, como que foi? E aí, tipo assim, as duas podem falar, que eu sei que as duas têm história pra contar. Sim, que a gente- E a gente quer ouvir A também. gente estava conversando nos bastidores com ela, gente. Então, É tem bastante histórias aí, história. é bastante história. Passa a fala pra ela. isso do Amigas do São Jorge, né? Para começar, somos todas mulheres, Já né? começa por aí, Já a começa mulherada por no aí, trabalho né? do negócio. Isso, que é as mulheres que agarram, levantam cedo, a gente vai pro CEASA, né? Se precisar de levantar a madrugada, igual eu levantei essa madrugada, né? Para receber alimentos, né? A gente levanta, então a gente está toda à disposição ali. E esses alimentos, tudo isso que a gente consegue é em prol da comunidade, para a gente estar ajudando as famílias mais carentes, né? E como começou? Como tá, né, do jeito que tá hoje? Não sei como que cresceu tanto, gente. Sim. Não sabemos, né, tia? Só Verdade. sei que um belo dia a nossa Val, né, que hoje não está aqui no nosso meio, ela me chamou para fazer sopa para a comunidade, né, que a gente via que precisava, né, fazer Certo. alimento. E aí daí em diante eu fiz a primeira vez, não sabia fazer tanto alimento assim para tanta gente, né? E aí a tia chegou lá, a tia Fátima, e aí já propôs já que a próxima seria ela que ia pro fogão, né? E aí já começou a chegar as próximas voluntárias, que uma foi vendo o esforço da outra e daí foi querer entrar também. Acho que acharam que nós era bem legal, né, tia? E era bom, é muito bom. Isso. E aí começou eu e a Val, né? Como liderança, né? Onde se eu estava em um lugar, ela estava no outro, né? Que a gente às vezes tem bastante demandas, né? Então a gente se dividia. E as meninas, né? Que são as voluntárias, elas ficavam lá
ajudando a tia Fátima fazendo a comida, né? A tia Fátima comanda o fogão e elas são as auxiliares, Certo. né? E atendendo as pessoas também. A questão, assim, por exemplo, como começou, né? Difícil de explicar, né? Foi um belo dia que a gente resolveu fazer e ali deu início, né? E se tornamos um projeto bem assim grande, né? Só que às vezes a gente que está ali dentro não vê o bem que a gente faz para a comunidade, né? Sim. Não só aqui no assentamento e no São Jorge, como em outras comunidades também, que a gente somos exemplo, né? Que tem comunidade que ainda não tem uma liderança. Sim. Sim. Né? Então, tipo assim, isso é muito importante. Quando você chegar num lugar e você saber aonde você vai ser acolhido, né? Você pode levar as pessoas aonde ela mais precisa, né? As famílias que mais precisam, ou para conhecer o assentamento, como funciona também, né? Igual a gente tem o pessoal da UEL, que é o pessoal de história, de geografia, eles vêm para conhecer como que funciona a vida no assentamento, porque eles não têm noção, né? É só ouvir falar, só de foto. E ali não, eles entram em contato com a comunidade, né, com os moradores, entram nas casas e vê como que é a moradia deles. Então, eles saem daqui com uma outra visão, né? Vendo a realidade do assentamento, que são pessoas muito carentes. Sim. Pode falar, amiga? Agora a gente é igual a vocês, quem vai falar? Não, então, que a gente conversando com vocês, a gente percebeu assim, e vocês até se falou, né? A tia Fátima, ela é mais encabeçada de fazer as comidas, né? De preparar a comida, aí tem as pessoas que te ajudam, né? Sim. E aí você já está mais na questão de fazer toda a ponte de arrecadação, de contato com a prefeitura e reivindicar os direitos daqui da comunidade, assim, né? E já é um coletivo que existe faz um tempo, né? E a comunidade, ela muda, mas tem problemas que eles permanecem o mesmo, né? Numa Sim. periferia. Então, como que foi para você estar fazendo isso, assim, né? Fazendo as comidas? Qual a quantidade de comida? Como vocês se organizavam, sabe? Onde vocês distribuíam? Então, vou falar. Tá bom. A gente começou, vou falar desde o início lá, Tá. com a Valquíria. Que inclusive, gente, é da foto aqui, Sim, né? é a Essa é a Val. Temos Val. uma fotinha da Val aqui com a gente. Começamos com ela. Tinha uma pessoa lá, não sei se é parente, trazia sopa lá para servir em frente à casa da Valquíria. Daí trazia lá, o pessoal trazia pronta já, a gente não fazia, trazia pronta. Só que essa sopa que a mulher trazia, a Valquíria já conseguia algumas doações, sabe? Fruta, verduras, legumes e etc. Mandava. Então ela vinha trazer ali, servir. Começou com uma vez só, daí começou a trazer 2 vezes. Aí um belo dia lá, não sei o que houve com a senhora lá, não sei se ela ficou doente. Aconteceu lá que ela parou, ela falou que não ia trazer mais. E a Valquíria já tinha, né, um coração bem maior do que ela, já falou assim, eu não queria parar, eu queria continuar. Aí foi aonde que ela chamou a tia Adriana, que elas fizeram essa primeira sopa. A primeira sopa que elas fez, tinha até pão no meio, né? Da sopa. Tinha. Mandaram colocar Sinicaram pão. uns pão lá no meio, lá, para aumentar o caldo. Aí na segunda sopa já A já tia tava já melhor. estava lá para fazer já melhor. tava lá pra fazer, mas já tava melhor. Não assim, questão de que ela Sim, ela tinha mais experiência. coisa, quero dizer, entendeu? Já mais tinha mais ingrediente. coisas para fazer. Legal. Isso, foi Ela fez, aumentando a esse doação. dia que ela fez um tambor. E o dia que eu fiz, né, já tinha aumentado, que eu fiz um tambor, mais 2 panelas. Mais 2 panelas grandes. Grande. Aí a próxima segunda-feira já foi, na terça-feira já foi. Sim. Foi só aumentando. Cada dia que fazia. O que você acha? Tem que aumentar as panelas, porque sempre ficava alguém para trás que chegava atrasado, não alcançava, não tinha mais. Então a gente começou, foi indo. Quando era sopa, fazia 5 panelas. Depois a gente começou a servir, esquentou, né, o tempo, né?
Não dá pra ficar fazendo sopa com calor. Vai, vamos fazer janta, vamos servir arroz, feijão e uma mistura e um refogado. Vamos. Teve dia que eu fiz 5 pacotes de arroz. Nossa, 5 pacotes de De arroz. 5 quilos de cada. 5 pacotes de arroz, 5 quilos cada. Isso pra, tipo, pra uma refeição, assim, de... Não, uma janta. Uma janta. noite. Uma janta. Fazia aquelas 5 panelas, fora o feijão. Eu cozinhei 12 quilos de feijão, cozinhava 12 quilos de feijão. Porque é um monte de feijão, 12 quilos. E mais as outras coisas que fazia. Fazia uma macarronada, que vinha bastante, ganhava bastante macarrão, ganha bastante. Fazia macarronada, fazia um refogado por causa dos legumes que vinha assim, um tanto de chuchu, um tanto de abobrinha, tanto assim. Fazia aquele refogadão tudo junto. Todas essas coisas aí, colocava e servia pro povo. E nós ficava contando, tinha as meninas que ficavam contando quantas famílias. Pessoal, chegou de 150 famílias. Inclusive, eu ia perguntar 140. isso mesmo, como que funcionava, qual que era o público de vocês, assim, ou se vocês tinham alguma forma de cadastro das pessoas, ou chegou, já tá na fila, já Não, faz parte, já fazia come. fila, já podia vir com o potinho lá e Legal. entrava na fila. Massa. Qualquer Na pessoa fila. poderia Qualquer um que pegar. quisesse, podia vir. E é um Podia vir, direito qualquer um. básico, né? Alimentação, Exatamente. gente. Sim. Todo mundo É. precisa comer, né? Porque não tem como, assim, você falar, tal pessoa Você não não. precisa, você não. Então, a Sim. gente É. servia todo mundo que chegava. Todo que chegava, entrava na fila, pegava. Aham. E tinha pessoas que levavam até uma marmita para poder comer no dia seguinte, né? Algumas pessoas estavam com dificuldade, né? No dia seguinte. E algumas que iam trabalhar também levavam a marmitinha para levar para o trabalho legal, vocês já também. levavam ali junto com a pessoa, né? Aham. Isso, daí falava, a gente também colocava que esses que trabalham, né, em obras, né? Então, tem muitos homens que moravam sozinhos, né? Que, Sim. que moram sozinhos. Então, eles já levavam a marmitinha deles. Já falava, essa aqui é a minha marmita para me levar para o trabalho. Sim. Né? Inclusive, não sei se ia perguntar. Não, pode disso, dar, talvez né? eu acho que é a mesma pergunta. A gente pensa as coisas, a gente faz a Mas mesma não tá nada. pergunta. Porque a gente, como a gente comentou, né? Vocês estão no mesmo projeto, mas cada uma encabeça alguma coisa, Sim. né? Sim. E numa troca de ideia, a gente conversando com a Adriana, né? Percebeu assim o apoio que ela dá para mulheres que às vezes te procuram, que tá passando por alguma situação dentro de casa, e aí você acolhe, enfim. Você poderia falar um pouquinho disso pra gente também? A gente, além de, tipo, a gente somos amigas, né? Somos psicóloga também. Né? A gente somos tudo. Tudo a gente tenta abraçar. Rede social. Isso. Então chega várias situações pra gente. O que o né? Estado não tá fazendo, Amigas do Isso. São Jorge tá dando um jeito de fazer. A gente faz. Então, Exatamente. tipo, porque a gente acolhe as crianças, a violência doméstica, né? Nesse caso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Há alguns anos eu venho percebendo que a gente está atendendo muitas mulheres de violência doméstica. Caraca. Né? E daí eu fiquei, né, pensando, mas o que a gente pode fazer, né? O que tem para oferecer para essas mulheres? Aí comecei a prestar atenção, né? E algumas falavam comigo em códigos, Claro. entendeu? Que é a forma que dá no Sim, que é a momento, forma né? que dá pra falar no Isso. começo ali, Aí eu sim. marcava um dia para ela vir conversar comigo sozinha, pessoalmente. E aí é onde que ela se abria, né? Algumas. Então, algumas perguntam pra gente se tem aonde ela se abrigar, o que ela pode fazer, né? Para ela poder fugir. Porque, assim, existe o vício, né? Também. Pelo vício, daí eles agridem as mulheres, né? Então elas cansam daquela vida, só que elas acordam, né? Elas querem sair e acabam procurando a gente. E tem outras situações também que é a agressão mesmo, né? Só a agressão. E aí a gente também tenta ajudar, né? A gente temos alguns amigos, né? Que são os doadores, que apoiam a gente, né? E aí traz também algumas questões assim pra gente que a gente pode estar levando para eles, né? Então quando acontecem essas situações, aí é onde que a gente vai atrás de ajuda para essas mulheres. Hoje a gente tem palestra sobre a violência doméstica, né?
Tem psicólogo quando precisa, que daí a gente indica, né? Então, assim, tem várias situações. E a gente teve, assim, uma situação que a gente deu abrigo para uma que deixou tudo que ela tinha, uma casa grande, né? E ela ficou lá num quartinho com dois filhos. Mas ela estava feliz, porque ela não estava sendo agredida ali. Claro, sim. Né? E hoje ela ficou lá vários meses, né? Até ela se reerguer. E hoje ela tem a vida dela, tem o emprego dela. A gente trabalha como menor aprendiz também. A filha arrumou emprego, né? Que a gente indicou ela. A mãe fez um curso de porteiro, né? E hoje está trabalhando, sabe? Então, ela construiu a vida dela de novo, né? Mas ela saiu ali, né? Que é um cômodo que tem lá no projeto. Aí, outra pessoa entrou. Aí, eu falei assim, a gente vai arrumar para alguém, né? Ali. O que Deus mandou? Outra mulher que separou do marido. Que nem conhecia a gente, né? Tanto que ela é amiga da Gislaine, né, Gi? Né? Então, assim, as coisas acontecem. Claro. Não é que a gente procura, não, mas as coisas chegam até a gente, né? Sim. Então, isso é muito importante. Claro, mas imagino que é porque vem em vocês um ponto de apoio também, né? Sim. De segurança. Isso. E é vocês muito têm uma importante. sede ali, né? Que vocês, junto com você e a Val, não foi? A Val Isso. morava lá, né? E aí agora esse quartinho já tinha lá, mas no fundo era a Val onde ela morava, né? Isso, a casa dela aí? lá no fundo e a cozinha onde que a gente faz o projeto, que cozinha, era na frente. Sim. E aí é lá onde vocês fazem esse acolhimento para mulheres, mas também onde faz a comida, onde faz as atividades ali, né? Tem Dia das Isso. Crianças também, né? Isso, daí a gente tem o Dia da Criança, que é onde a gente já começa a se movimentar o ano todo. A gente recicla os brinquedos que chegam pra gente. A gente tem uma especialista, que é uma das voluntárias de Janeira, Legal. que ela lida com as bonecas, dá banho nas bonecas, faz roupinha para as bonecas, sabe? Um monte de coisa. Aí, tipo, a boneca fica nova, né? Então, aí a gente vai juntando o ano todo e pedindo arrecadação para quando chegar no Dia das Crianças, né? A gente fecha a rua e faz a festa Sim. para as crianças. Muito bom. Né? Época de Páscoa também, a gente pede doação também. Né? Então, são várias ações. E nisso também a gente tem uma parceria com outras instituições, algumas igrejas que chegam até a gente para poder doar também. Né? A gente tem uma doadora, que o nome dela é Madalena, vai ter uma ação do Dia das Mães. Né? É uma pessoa que é aposentada e ela se preocupa com as pessoas, né? Com a comunidade. Ela ajuda várias comunidades. Né? Então, assim, a gente temos várias parcerias que estão aí com a gente. Massa. E pensando nessa questão, assim, de... que eu até comentei, onde o Estado não chega, amigas do São Jorge tá chegando e tá fazendo as coisas, né? Pensando nisso, assim, em serviços públicos e tal, como que é o acesso, por exemplo, ao posto de saúde aqui no bairro, que eu acho que a gente até, trocando uma ideia, pôde saber que o posto que tem é mais longe, mais distante, ou como que é o transporte público, e também o espaço de lazer, que a gente estava até comentando lá fora sobre a pracinha, que nem era uma pracinha, mas depois se tornou, né? Se vocês puderem falar um pouquinho pra gente como que é essa relação, como que era antes, o que o coletivo conseguiu reivindicar também para ter agora, né? E aí? Falando do posto, Isso. falando do posto, tem Tem que andar. Ou você pega o ônibus, vai lá no terminal do Vivi e pega outro ônibus, Caraca. é mais difícil. Então o pessoal acha melhor ir na bota que pega mais rápido. Não fica tão longe, mas também não é perto, né? Mas o prefeito prometeu uma coisa para nós esse ano, né? De vamos lá, seu prefeito. Uma UPA aqui na entrada do São Jorge. Porque Isso. mesmo sendo próximo, quando a pessoa às vezes está doente, ela não consegue ir até Andar lá, tudo né? isso, Então, Não. assim, Sim, Ou vai é de Uber, longe. né? é A longe, gente fala né? assim que é perto, mas a Mas gente não é. mora aqui na parte de cima. E quem mora lá na parte de baixo? Lá embaixo. Sim. Né?
E aí o prefeito, ele falou que ele vai, né? Ele prometeu isso pra vocês. Sim, fez um vídeo até, né? Fez um vídeo. Que Isso. vai dar. Vamos esperar, né? Faz quanto tempo já que ele falou isso? Foi Começo do ano, começo né? do do ano. ano. Que ele prometeu Isso. que vai fazer esse UPA pra gente aí. Sim. E Então aí, vamos- se não vem, a gente tem que brigar pra vir. Ah, Tem que brigar, Brigar pra pra mim. Tem que brigar, né? Exatamente. Igual a nossa praça, né? Sim. Eu tirava foto, era todo cheio de entulho, tinha cavalo, não era praça. Claro. Era Aham. um local para ser uma praça, só que o terreno estava tomado de lixo, Fizeram, né? entulho, Fez horta. sabe assim, Eu um fiz uma pedacinho horta. era horta, mas o outro era só Meus irmãos. só entulho. Aí eu tirava foto, colocava na rede social, daí a Brenda já marcava lá os vereadores, marcava o prefeito, e sempre daí a gente fazendo isso, né? Sempre fazendo isso. Acho que uns 2 anos a gente fazendo isso. E marcava eles, daí eles colocavam alguma coisa lá pra gente, mas já, através disso aí, a gente começou a ficar conhecido, tanto insistir. Pegar no pé Sim. mesmo. Tem que pegar. Isso. Daí um belo dia eles entraram em contato conosco e daí falou que ia começar a obra da praça, né? Então, pra gente a praça chama Val Dias. Sim, claro, que é Memória- a Val Em que memória começou o da coletivo Val. com vocês. Isso, é. E hoje a gente é a praça mais cuidada aqui. Quando eles vêm fazer reforma, né? Eles falam, nossa, aqui é a mais cuidada. Que a gente está sempre cuidando, a gente fala para as mães. Tá cuidando dos seus filhos lá, para não estragar os brinquedos que tem. Que inclusive a criançada ama, né? Isso. Você passa a tarde ali, tá sempre cheio de criança brincando. Sempre. E à Sim. noite é bem iluminado também. Lá, né? Então, assim, né, nesse calor, então as crianças ficam lá até tarde com seus Aham. pais, né? Legal. E, nossa, é muito. Eu olho as crianças lá, eu Muito já bom. lembro, assim, da Val, né? Que é onde ela olhava, olha a minha praça, cuida da minha praça. Ela falava desse jeito, né? Então, assim, tudo que a gente luta e conquista, né, é muito gratificante. Claro. Sim. E lá, Pra e assim, a gente. praça deve ser um lugar onde vocês fazem atividades também, né? Sim, a gente faz várias atividades, a gente já teve dentista lá, né, dando orientação. Legal. Vem o pessoal da igreja também fazer culto para as crianças. A gente faz tipo um piquenique, né? A gente faz à noite também a gente faz assim pastelada, às vezes uma legal. festa assim para as crianças, para Aham. a comunidade, né? Porque às Sim. vezes os lugares são muito longe para eles Claro. poderem ir. Então daí a gente faz também, sabe? Faz feirinha. Sim. E aí, lá. pra poder divulgar, vocês fizeram um grupo no WhatsApp, né? Isso, da Que comunidade. Mais de 200 pessoas. Tem 259. 259 moradores e moradoras aqui Não, que bairro. participa do WhatsApp. Do no Amigas. WhatsApp. Dessas amigas de São Jorge. Tem amigas e o projeto das crianças, E né? aí as mães que têm criança, aí tem um outro que das crianças, a gente fala projeto das crianças, Legal. Sim. né? Porque aí tem as atividades das crianças e a atividade nesse outro grupo, ele é geral, porque quem faz artesanato, quem vende algo, daí posta lá também. Que legal. Né? Que daí Então, já tipo consegue assim, mobilizar, Isso, né? que a comunidade não vai sair daqui para comprar em outro lugar. Ela vai comprar aqui mesmo, ajudando o comércio geral. Né? Então, isso é muito importante. Com certeza. Quem gosta de comer um pastel, um espetinho, Já vai lá no grupo. já vai lá no grupo, já pergunta o telefone, daí já faz, começa as já tem A postagens. tia Fátima que faz, Tem né? a tia Fátima que faz isso Faz também. feijoada, Hoje, tia meu. Fátima, maionese, Ah, tá? maionese é Isso bom, mesmo. Aí o pessoal vai postando tudo lá. Uma que criança muda minha maionese sumiu, hoje? coloca Ela lá. Alguma coisa importante, perdeu uma Ariadne. carteira, perdeu um óculos. Legal. Lá é bem informativo também, Muito bom. Sim. Muito bom. sabe? Bem legal, né? Aham. Aqui hoje uma mulher perguntou, quem que faz marmita aqui no São Jorge? Aí teve uma pessoa que falou lá, tia Fátima. Já vai divulgando, né? E você, Isso. inclusive, começou... Você cuidava de idosos antes, eu né? cuidava E aí de você idosos. começou a cozinhar depois. Eu comecei a fazer comida para mim vender depois da pandemia. Uhum. Porque eu fiquei desempregada, né? Porque quem pegava primeiro eram os idosos, né? Que pegava Covid, né? Aí a família
pegou eles cuidar, né, do idoso. E eu fiquei desempregada. Daí eu fiquei assim, como é que eu vou fazer? Eu ficar sem ganhar meu dinheiro não dá. Meu marido só ganha um salário. O salário do meu marido não dá para contar muito. Então eu gosto de contar com o meu mesmo. Certíssima. Sim. Daí, como eu fazia feijoada um tempo pra Valquíria, ela fez feijoada um tempo no sábado pra conseguir dinheiro pra ela, pro lucrativo dela, né? Pra ela sobreviver. Mas daí ela parou, daí eu cheguei nela e falei assim, você vai continuar com a feijoada? Ela falou assim, não, tia, por um tempo não. Eu falei assim, você não se importaria de eu fazer pra não passar na frente dela, né? Porque eu preciso ganhar um dinheiro. Daí ela falou assim, não, estouro, tia, pode ir. Aí você começou a fazer. Aí eu comecei a fazer. Legal. E já faz 3 anos, né? Que estou fazendo. Aí comecei a fazer a feijoada. Eu faço para estar calor, eu vendo, para estar frio, eu vendo. Graças a Deus, louvado seja Deus. E daí comecei a fazer também, na época do inverno, frio, comecei a esfriar, eu faço mocotó, dobradinha. Eu faço, agora esse ano já comecei fazendo com caldo de mandioca. É bom. Caldo de mandioca com costela. E aos domingos eu faço maionese, mas sai marmitas também de comida no domingo. Hoje mesmo saiu bastante marmita de comida. Eu ia até perguntar, né? Se hoje a senhora já Saiu. ralou um bocado. Já, eu levanto cedinho, levanto 6 horas. 5h30 eu levantei hoje, coloquei as batatas a cozinhar. E já vou cortar as coisas, cebolinha, cortar todas as coisas, né, pra adiantar. Aí 9h30, 9h47, eu sento no celular e ó. Fulano, hoje tem maionese, você vai criar uma maionese hoje? Assim, eu vendo minhas maioneses tudo assim. E a feijoada também. Super articulada. Levanto, faço, sento lá, pego o caderninho e já, ó, telefone para um e para outro. Daqui do bairro ou também? Maioria, assentamento e São Jorge. Legal. Eu tenho bastante cliente lá para cima, mas a maioria é aqui, na minha volta aqui. É o comércio, né, local, Comércio que a gente local fala, mesmo. né? Certíssimo. Maioria é o povo daqui Sim, sim. que eu vendo. O Rogério falou um pouco disso na entrevista anterior, quando ele disse que fez uma fachada para uma senhora também. Não lembro agora se ela vendia pastel ou marmita. Acho que era marmita mesmo, que aí ela vendia, eles fizeram uma troca, Uma troca, né? Tipo Daí assim, ela deu a pagou marmita. com a marmita e ele fez o trabalho dele. Assim as pessoas vão se fortalecendo, né? Sim. Isso. De alguma forma. Então, é isso. E aí, assim, voltando um pouco sobre o assunto com as mulheres, vocês tiveram pensam em fazer, tipo, um grupo com mulheres para vocês se fortalecerem, para um acolhimento mesmo, assim, entre vocês, se já existe ou não? Então, sobre a violência doméstica, você fala, né, assim, né? Então, já existe, né? A gente tem uma vez por mês uma palestra, onde que a palestrante, ela é vítima, né, de violência doméstica, né? Então, é onde que aí surgiu de estar acolhendo essas mulheres, né? Sobre a valorização da mulher, né? Sobre sair do escuro, porque as mulheres, elas acham que muitas vezes aquilo é normal, porque muitas vezes passa de geração em geração. A mãe passou por aquilo, ela conviveu, então ela acha que aquilo é normal, no casamento dela também, entendeu? Então, tem umas que estão no escuro ainda. É um ciclo, Sim, né? é um A violência é um Isso, ciclo. porque ela acha aconteceu com a mãe, né? Então ela acha que aquilo é normal com ela também, né? Então é onde que ela, nessas palestras, ela faz aquela mulher enxergar o que é uma violência doméstica. Né? Ter a oportunidade de quebrar com o Isso, ciclo. E de sair daquele escuro, né? No Dia das Mulheres, aí teve essa palestra, na praça, a gente teve vários eventos. Tinha uma tenda lá e foi o dia todo até a noite, né? E uma dessas mulheres que mora aqui no assentamento, né? Durante a semana, depois que passou, ela chegou em mim e falou: tia Adriana, não me acredito que eu saí do escuro. Tudo que aquela mulher falou na palestra era o que estava acontecendo comigo e eu tomei coragem. Caraca. Mandou o marido embora. Tchau, obrigada. Isso. Obrigada. E falou, tudo era pra mim, tudo era pra mim. Que ela levantava cedo e ia trabalhar e o marido ficava em casa. E os vizinhos falavam para ela, onde se viu isso, você trabalhar e o marido ficar em casa?
E, além de tudo, não valorizava ela, sabe? Falava algumas coisas lá que às vezes não bate, mas as palavras são piores, né? Exato. Tem a violência verbal, a violência não é só física. Isso mesmo, então. Aí eu lá fazendo visita, né? Que a gente vai fazer algumas visitas, né? Quando a gente recebe, assim, tem alguma família que está passando dificuldade, então eu vou lá nessa família. Aí nisso ela me encontrou e estava contando. Falou assim que, nossa, que foi a melhor palestra que ela teve, que aquele dia lá salvou a vida dela, né? E eu fiquei assim, né? Até... Fiquei feliz, né? Porque isso fala que a gente faz algo pela pessoa, né? E quando acontece mesmo, né? Ali a gente tá sabendo que foi bom, que a gente fez uma coisa boa, né? Então é muito gratificante isso. Que foi o que você foi um ciclo, assim, né? Então tem trabalho com criança, que também tem a ver com essa forma de acolhimento, né? Que é a mãe da criança, às vezes passa por essa situação. Então, saber que isso existe é importante, né? Para quebrar um pouco. Isso. E às vezes é através da fala, né? De uma mulher saber que existe a outra. Por isso vocês falam, às vezes vocês são psicólogas, assim, né? Isso. E assistente social, né? Porque... Nós conversamos entre nós, assim, sempre, sabe? Sim. Porque a gente pega ali para conversar. Problema de uma passa uma para cá, passando uma para outra. É isso, porque muitas vezes no bate-papo você já passou pelaquilo e aquela pessoa está passando. Então você pode passar a experiência para aquela pessoa, né? Sim. Então vai ser muito importante. E quando quando eu não posso ajudar, eu vou procurar meios, pedir ajuda para poder trazer uma solução para a pessoa. E só dessas mulheres poderem se sentir seguras para falar com vocês é muito importante. Isso. Saber que vai ter um ouvido que vai escutar sem julgar, né? Que vai acolher, ou que se precisar de uma mão, sei lá, para ir em tal lugar, para buscar ajuda ou fazer, sei lá, não sei, talvez, imagino que algum caso precise de denúncia ou envolver algumas outras coisas. E que é extremamente difícil de conseguir fazer sozinha. A gente sabe o medo, a complicação que é. Então, saber que tem uma mão para segurar. Falar, tá, agora vamos. Isso faz muita diferença, né? Isso. Porque se ela chegou a pedir ajuda, é porque a situação está muito grave. Né? Então, é isso que eu falo. Quando a pessoa chega e... Aí, às vezes, a gente vai conversar, a gente vê que tem marcas no corpo. Algumas já estão, assim, depressiva, tá com marcas cortado. Tem uma situação, né? Então, daí que a gente vê que a situação tá bem difícil mesmo. Sabe, que às vezes nem precisa dela falar, mas aí o olhar, né, que a gente tem para a pessoa, a gente vai começar a observar a pessoa, o jeito dela, às vezes ela tá tremendo quando vem falar com a gente, né? Porque ela tem medo. Né? Medo do que se o marido descobrir, o que ele possa fazer, tudo isso. Né? Então, tem que sair do escuro, né? Dar um passo à frente e ter a certeza que não vai viver aquilo de novo. Né? Então, para isso, ela tem que desagarrar, ela tem que contar com pessoas, né, que vai estar ajudando ela. Sim. E entender que não precisa repetir as histórias que já aconteceram. Que pode ser um ponto de virada, né? Exatamente isso. Sim. E pensando nas ações do coletivo, assim, né, e que vocês começaram a fazer quando vocês vieram para cá, né? O que mudou na vida de vocês depois que vocês vieram para cá e começaram a fazer essas ações, né? Em relação à estrutura do local, em relação à segurança. Me conta um pouquinho sobre isso. Para você, Edvaldo. Deixar você responder essa de novo. Então, chega a várias situações, né? A gente, assim, começou com a comida, né? Fazendo ali a sopa no inverno, né? Aí depois, o que aconteceu? Várias pessoas vinham atrás de alimentos, cesta básica. Não só alimento, né? Isso. Umas vinham... Aí, aqui no assentamento, chega a família, bem dizer assim, todo mês. Famílias de fora, vem de São Paulo, Mato Grosso também, né? Vem. Aquela outra cidade. Vem do Maranhão, vem lá desses outros estados aí, de Piauí, bem longe, sabe? Isso. Do Nordeste ali. Vem. E eles só vêm com a roupa do corpo, né? Aí chega aqui, chega até a gente. Aí o pessoal vai lá e procura o projeto.
né? Aí é onde que a gente pede, né, muito, são a questão de colchão, Tá. cama, tudo que é de uma Tudo. casa. Tudo. Tá? Até louças, né? Tudo que é de uma casa, É. utensílios, né? Aí a gente sempre fala pro pessoal, ó, se você tiver para doar, pode trazer que tem para quem doar, né? Então aí vai montar a casa dessas famílias. Entendeu? Fogão, geladeira, tudo. Né? Então, chega essas demandas pra gente também. Desde remédio. De remédio. Também. Desde Até remédio. remédio. Remédio, leite especial para crianças que tomam esses leite mais como que fala? É o Que tem Nutri, alergia. Sim, aqueles eu nutrientes, sei. aqueles que nutrientes também, por Sim. pessoas que tomam na sonda, vem também. Que tem doado, câncer. fralda para idoso, Sim. fralda para criança. Ela Tudo também a gente tenta, assim, ajudar. Claro. vai em todos, em geral, né? Desde Moleta, móveis, coberta, tudo. cadeira de roda, moleta, cadeira de Isso. roda. Tudo Cadeira a gente, de banho. Tudo, Tenta pessoal. Cadeira de isso. banho. Tudo aí, essas coisas começou o pessoal a perguntar se não tinha para emprestar. Ai, que tem uma situação, sofreu um acidente, fez uma cirurgia. Aí a gente começou a ganhar. Que antes o pessoal oferecia, só que a gente achava que o pessoal não precisava, né? Aí a gente começou A receber, né? a receber. Então a gente empresta, daí a pessoa devolve, aí outra pessoa usa e assim vai indo, Sim. né? E aí quando tem, assim, a gente visita, quando tem, tipo, pessoas com câncer, né? Idoso acamado, né? Verdade. Muitas mulheres com câncer. A gente teve eu fiz uma campanha várias vezes para ajudar, né? Ela faleceu, né, esse ano, e a gente ajudou muito ela com medicamento. Alimentação. Que é caro, né? Tudo caro. Caro. Né? Aí fralda, todas essas. Aí ela ficou depressiva, porque ela foi desenganada. Então, assim, sabe, várias coisas. Então a gente ia lá, eu levava várias pessoas para fazer oração para ela, sabe? Então a gente tenta ali acolher conforme a necessidade, assim, sabe? Aí a gente ajudava com cesta, ela tinha várias crianças pequenas. Sim. Sabe, ela estava morando na casa de uma cunhada, a cunhada que acolheu ela quando ela ficou doente. Aí a gente ajudava, porque a cunhada também tinha os filhos, Claro. né? Era uma família bem grande ali no caso, que se tornou. Então a gente tentava ajudar bastante, com fruta, verduras, né? Quando a gente vai para o Ceasa, eu já separava a caixinha dela. Então, assim, situações de doença, a gente tenta ajudar também. Leva no hospital, que você levava aquele menininho, lembra? Para fazer fisioterapia. Tinha que fazer um tratamento lá, tinha que levar lá no HU. Caraca. Sim. Lá no HU. Lá no HU, daí não tinha como, a mulher não tinha como longe pra levar. Acho que caramba. não era só uma vez por semana, né? Não, era 2 vezes Era, por semana. então, daí elas iam. Ou ela ia, ou era a Val, levava e trazia. Pra poder. E, A tipo, a gente criança. conseguiu um especialista para esse menininho, que ele não tinha movimento. A mãe parou de trabalhar. Aí começou todo assim, Deus do começo, assim, com médico, especialista. Daí a gente conseguimos. Uma pessoa que daí levou ela no hospital infantil. E aí ali começou o tratamento. Aí depois conseguiu fisioterapia no HU para ela. E hoje o menino tem um pouco de movimento já. E assim, Né? essas famílias, você falou, né, que elas chegam diariamente, assim, né, com muita frequência. Elas ficam no Aparecidinha. No Isso. assentamento Aparecidinha, né? E É. aí elas fazem as casas dela e ficam ali. E começa a construir a vida vida dela pra- dali em fica a vida por diante. aí. Isso. Então a gente dá assim um início, né, para elas, no que a gente pode, né? Claro. Aí depois elas começam a se adaptar. Se tem criança, daí a gente já fala, ó, tem que matricular a criança, a gente orienta ela onde ela ir. Se tem que ir pro CRAS, né, na escola, tudo no Ajuda posto a de arrumar saúde. emprego. Também. Ajuda a arrumar. Verdade. É muita coisa. Ajuda muita a arrumar, coisa. ajuda a arrumar Sim. emprego em geral. Menor, né? Aprendiz. Menor e, aprendiz. ajuda a arrumar curso para fazer. Legal. Tem curso de crochê lá no projeto que as meninas aí fazem. E tem outros cursos, né? Casamento. Ah, já a fez. gente ajudou uma moça a casar, né? verdade. Casamento comunitário. Caraca.
Ela pediu para mim um vestido de noiva, que era o sonho dela. Tá. A gente conseguiu o vestido dela, a roupa do noivo, dos filhos, a festa, o fotógrafo, a aluguel da maquiagem, chácara. tudo a gente conseguiu para ela. Isso, gente, tudo. A gente conseguiu tudo, com o casamento completo para ela daí. Casamento completo. Porque existem muitos doadores, muitas pessoas que querem ajudar, Com certeza. né? E ver o nosso trabalho, né? E é onde que as pessoas chegam. E agora vocês estão com um projeto de reforço escolar, né? Isso. Que vai ser aqui onde a gente tá, inclusive, vai ser aqui nessa, tá começando ainda, né? E da onde veio isso, assim, né? Como é que é qual é a escola mais próxima daqui? E se tem ônibus escolar, se elas vão a pé, como que funciona? Então, a escola é aqui no bairro mesmo, então é pertinho para as crianças. Sim. Né? Só quando tá chovendo muito que algumas faltam, porque no assentamento não tem asfalto. Sim. Então tem essa dificuldade. Quando Claro. tá chovendo demais, né? A criança vai tomar chuva, a criança vai chegar na escola toda suja. Aí já tem o preconceito também, né? É importante dizer isso, porque são dois Isso. problemas, né? Às vezes Isso. a criança se expor ali a chuva, que às vezes fica gripadinha, várias questões, né? E do outro lado, e do outro lado também o preconceito na hora de recebê-la dentro da escola. Isso, tudo né? isso. Então, daí a Exatamente. mãe acha melhor não levar, né? Então, a escola até já sabe que quando tá chovendo demais, aí a criança não vai. Então, tem essa dificuldade. Mas aqui é até a Né? quinta série, né? Isso, e é só até A a nossa quinta escola. série. Até tá. a quinta série. Então, daí mas o reforço escolar é para crianças de Que tá até... com dificuldade. Da, De da- ler, do né? quinto pra cima. É, do quinto ano pra do cima. quinto ano Do pra quinto cima. ano pra cima. A criança, algumas crianças estão tendo dificuldade. E na escola não está tendo um reforço. Eu conversei com a diretora, para a diretora estar divulgando na escola. Claro, para ter onde encaminhar. Até a diretora está apoiando a gente, Aham. né? Porque é uma imagino. coisa que precisa. Claro. E a gente conversando assim com as mães, ela falou assim que os filhos estão com dificuldade, que eles saem para a sexta série e não sabem ler. Algumas ainda têm dificuldade na escrita, né? Aí apareceu uma professora voluntária, né? Que queria fazer algo, né? Aí ela chegou até nós. E nós abraça tudo, né? Com certeza. E aí vai acontecer agora. Legal. Isso, aí a gente tem o espaço, temos algumas carteiras, né? Aí a gente ganhamos caderno, lápis, tem tinta guache também para criança se divertir, Sim. né? Sim. Então, assim, as coisas vai acontecendo. Massa. Legal. E queremos trazer mais recursos para as crianças, para os adolescentes. Aula de violão, né? A gente está tentando trazer alguns esportes também, Claro. Aham. né? Com Então, lá certeza. no Ciranda a gente recebe oficinas também, né? E aí a gente teve oficina de contação de história e teve oficina de dança também, né? De hip hop. E aí é bem massa, assim, né? Elas gostam bastante de dançar. Sim, as Aí de crianças tocar gostam instrumento também, bater, no que o professor Sim. levou, assim, um balde pra ficar batendo. Foi muito Tira a massa. criança também da rua aquele tempo, né? Claro. Que ela vai para a escola e depois, Porque né? elas ficam na rua brincando, Isso, assim, né? então Onde vai elas ter têm- atividade Pica, para as né? crianças, Se alonga. além de aprender algo diferente, né? Soltando Sim. pipa ali, É. às vezes elas querem dançar, fazer uma coisa diferente. E não né? pega Diferente. É. E aí isso, assim, a gente vê muito o quanto que a Val, né? O quanto que a Isso. Val é importante para vocês. Sim. E eu vejo que, né, quando a Grace, ela falou muito, vocês falam, então eu vejo que ela é muito presente, né? Sim. É, não tem um dia Quem que que é a gente Val, não... assim? Como é, o que não vocês lembra. podem falar dela? Quem que é a Val? Ela era bem franca e bem dura. verdadeira. Não escolhia. Quando ela falava, não tinha, ela tinha presença mesmo. Sim. Se ia doer, se não ia. Sim. Era aquilo Que é, e que é aí, necessário, pronto. né? É necessário Tem hora você que é fazer necessário. isso, né? É. Se é pra assim, Claro. é assim mesmo, Aham. né? O coração dela era maior que o comum. Coração ela era maior que o É. mundo. Chovia, dava chuva de madrugada, a gente já pedia pro celular que ela tava no grupo. Meninas, que são as pessoas de encantamento, né? Vocês estão bem? Descobriu alguma casa? Aconteceu alguma coisa? Outra hora as meninas já colocando no grupo. Minha casa
descobri, Brenda, o que eu vou fazer? Sim. E ela falava, sai com as crianças, procura, né, abrigo num lugar mais seguro. Então ela era assim, ela se preocupava muito com as crianças. Sim. Mas ela também se preocupava. Ela Se preocupava bastante. Sim. Ela era maravilhosa. Ela era bem preocupada. Então, 24 horas ali a Val online, né, conversando, vendo que estava tudo certo, Então, que precisava. Porque ela morreu dentro do shopping, né? Sabe? Que ela é bem chique. Ela escolheu um lugar bem bom pra ela morrer dentro do shopping. As netas dela ligou pra mim. Eu tava no salão lavando meu cabelo. A mulher tinha acabado de molhar meu cabelo. A menina gritou, ligou. Mas como elas brincavam demais comigo, zoava, eu não acreditei. Porque a Valquíria ligava pra mim, às vezes era meia-noite. Ai, tia, eu tô passando mal. Corre aqui, tia, por favor, tia, eu tô sozinha, tô passando mal. Eu levantava, correndo, ia lá, chegava lá. A Brenda dava risada e falava pra mim, tia, fala um miojinho pra mim. Ô, tia, faz uma sopinha pra mim. Tava bem, sabe? Tava bem. Tava bem. Daí, ao que as meninas ligou, falei, ai, é mentira, larga a mão de mentir. Aí elas pegaram, fez uma chamada de vídeo. Eu vi ela caída lá no chão. Ai, meu Nossa. E eles tentando reanimar ela. Sim. Deu um gelo aqui na minha cabeça. Sim. Um arrepio. Que correu no meu corpo inteiro. O arrepio foi lá na sola do meu pé. Eu já vi que ela, falei, ela não vai voltar. Eu já senti dentro de mim que ela não ia voltar. Saí com uma toalha molhada, só que o salão era perto, fui atrás da Adriana, atrás do meu cunhado, para ir lá de carro. Tava ela e uma amiga nossa junto. E as netas dela estavam chorando demais, né, em volta dela. Sim. Em volta dela. Daí, já anunciaram no grupo, alguma pessoa, acho que foi até a Vilsa, anunciou no grupo que era pro povo orar, né, que a Brenda estava passando muito mal e era pro povo orar para fazer uma corrente de oração para ela ficar bem. A criançadinha já tudo escutou, já Claro. tudo lá. As crianças adoravam ela. Imagina. Adorava ela. Correu tudo lá no projeto, já ficava tudo por lá, aquelas crianças sentadas. Eu fiquei lá no quintal. Daqui a pouco soube a notícia. Que ela tinha falecido, que não conseguiu. Não conseguiram reanimar. Mas aquela criançada fez um griteiro dentro do quintal. Sim. Mas choraram aquelas crianças. Era criança chorando para todo lado. Ela era muito amada, né? Ela a era. Val. Ela lutava muito pelas gostava, crianças. lutava. Sim. Fazia de tudo mesmo, né? Sim. Foi E aí nossa. vocês agora estão seguindo o caminho dela aqui, Sim, fazendo também o que ela não fez parou, por graças amor, a né? Deus. Porque vocês fazem por amor e por cuidado, né? A gente Exatamente. dá continuidade, né? Dá Aquilo que a gente começamos com ela. Mas ela vai chegar, um dia ela chega. E, tipo assim, a gente fala que tá sem ela, né? Mas a gente tem uma pintura, né? Que é bem diferente, assim, com o projeto. Daí a gente fala assim, ó, ela tá olhando. Olha lá, tá olhando. Ela tá observando. Todos os dias a gente lembra dela, Claro. lembra das coisas, assim, né? Momentos que a gente vivia, coisas que ela falava, sabe? Então, assim, não tem como. Enquanto Né? existe memória, a pessoa tá viva de Sim, alguma a forma. memória- Sim, Né? isso. Memória E viva. ela morou no assentamento, né? Então, ela sabe mais ainda do que eu, porque eu não morei no assentamento, né? Então, Aham. ela morou lá dentro do assentamento, ela sabe mais ainda das dificuldades, porque ela pisou na terra, ela ficou Sim. sem água ali, né? Tudo isso. E mesmo que depois que ela veio, né, aqui para São Jorge, ela continuou vendo, não esquecendo, né, do assentamento. Claro. E é onde que ela trouxe isso para nós e ensinou para a gente que a gente tem que olhar pelo próximo, Claro. né? Ela vivia sozinha, Sim. né? Não morava ninguém com ela, só a gente ficava lá enchendo o saco dela. Então as crianças iam lá, as crianças tinham liberdade, as crianças tomavam banho no banheiro dela, usavam o shampoo Bem mãezona, dela. né? Isso, dormia lá com ela quando queria, Aham. sabe assim? Então, assim, ela era bem querida mesmo pelas crianças. Sim. É verdade. Legal. É aquele famoso nós por nós, né? Isso. Que é a gente que faz acontecer pela gente, quando a gente se une. É, tinha né? um pote que vivia cheio de doce, né, lá. E hoje esse pote continua lá. Cheio de doce que pra a gente- criançada ir lá pegar. quando Isso, quiser comer quando doce. chega a criança, criança, ela a gente pegar. dá doce para as crianças. Aham. Né, lá, então a gente continua. Tem coisas que vai ficar para a vida Com inteira. certeza. Né? Com A certeza. gente continua assim. Sim. E ela era mais explosiva e eu mais calma. Então
Os outros falavam que ela era a bruxa má. E ela era bruxa boa. E eu era a bruxa boa, né? Quando uma pessoa já conhecia ela, chegava pra conversar, queria falar comigo primeiro. Ela falava assim, por que você quer conversar com a tia Adriana? Porque a tia Adriana passa a mão em tudo, né? E aí, Tia Adriana é coração mole. isso, e ela falava que todo mundo passava a mão na minha cara, desse jeito, né? Porque eu já, coração mais mole, e era mais dura, Claro, né? franca, Mas daí- né? Como disseram. E Ou daí é eu, ou é. eu Pronto. tive que aprender também a ser dura também, né? Pra encarar a vida, né? Isso. A gente precisa. Ela me ensinou muitas coisas assim da vida, a olhar, saber se a pessoa tá falando verdade, se não tá, muita coisa assim. Claro. Eu aprendi com ela, observando ela, né? Aham. E para ir já encerrando, que a conversa está muito boa, mas já está indo para finalmente isso aqui, para vocês falarem para a galera que está assistindo a gente sobre a potência do São Jorge, assim, né? Falar um pouco sobre como que é aqui para vocês e sobre as potências que existem aqui. Eu gosto né? muito daqui. Aham. Eu falo assim, Londrina, pra mim, Tem que falar. essa região nossa aqui, ó. Pessoal, tem que falar. Sabe? Aham. Essa região aqui, ó. São Jorge, até lá no final Aham. da Saúl. Então, pra mim é maravilhoso o lugar Sim. que eu moro. Me dou bem com todo mundo. Alguém Sim. aqui quer falar também? Aqui no microfone? Pra quem tá escutando, quais são as potências do São Jorge? Não? Quer falar, tia Adriana? Tem que falar aqui no microfone. Ai, vem Não dá aqui. pra ouvir. A senhora fala também. Não é Vem só aqui, Vem, ó. Yadi, vem falar. Vem falar, gente. Vem, já tá encerrando. Pode vir É. pra você sentar. Vai, então fala que ela vai repetir. Isso. Eu acho assim, que mudou muito. Mudou muita coisa. Muita coisa realmente mudou. Sim, mudou muita coisa no São Jorge. De antigamente para hoje não tem nem comparação. Hoje tem ônibus, tem água, tem luz, tem asfalto. Cada dia as coisas estão melhorando. Chegou o saneamento de esgoto. A gente está procurando. Agora elas estão procurando mais melhorias. A Adriana sempre está lá ligando, porque fizeram A Adriana sempre está lá ligando, porque fizeram a praça. Estão querendo uma academia ao ar livre para as pessoas. E eu acho assim que melhorou muito. Eu acho que melhorou muita coisa. E sobre as amigas do São Jorge, E sobre as amigas do São Jorge, quando a gente está junto, quando a gente está junto, todo mundo junto, todo mundo fazendo um pouquinho. Não pesa pra ninguém. então cada um fazendo um pouco, não pesa nem para um nem para outro. Então cada um faz uma parte. Eu vejo assim um crescimento até fora daqui. Tem um crescimento até fora daqui. Eles sabem onde me procurar. Sim. Que as pessoas, quando precisam, sabem onde vir procurar, né? Que é amigas do São Jorge. Pedindo fralda, cesta básica, né? Outra pedindo remédio. Se uma pessoa me mandou um áudio, até tem meu celular. Pedindo remédio, cesta básica, mandando áudio. Um lugar para deixar uma pessoa doente, porque a mulher ela não tinha, É verdade. ela não tem como cuidar, por quê? Muitos anos atrás ela foi esfaqueada por ele mesmo, hoje ela tem uma mão e é assim, Ah, um instinto, Fortinha. um hábito, né? Ela tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher, Uhum. e os filhos não ajudam. O pai está doente, os filhos não ajudam, os filhos não têm. Tudo a mãe tem que estar pedindo para me ajudar a dar um banho. E aí ela falou assim para mim, ela falou, me ajuda, porque eu não estou tendo condições de ajudar ele. Ele caiu da cama de madrugada e eu não conseguia levantar ele do chão. Né? Ela falou assim, vê se você consegue para mim, porque vocês têm tanto contato com assistência social, com psicóloga, né? Ela falou, vê se vocês conseguem. Eu nem comentei isso, não deu tempo de comentar com a Adriana, né? Aí ela falou assim para mim, vê se vocês conseguem um lugar onde eu possa deixar ele, porque ela não tem condições de pagar. Porque se ela for dar o cartão, ela vai comer o quê? aham. Você entendeu? Então, eu vejo tudo isso, por que ela chegou até nós? Porque realmente está sendo reconhecido pelo que a gente faz para as pessoas. Antes de eu chegar na Adriana e falar, ela me mandou um outro áudio, assim, me Enquanto ela agradecendo. falava, eu comia uma coxinha. Porque um casal se colocou para ir na casa dela ajudar ela a cuidar do marido. E ela falou assim para mim, a única coisa que eu peço para você
Se quando chega a fralda, aí que vocês passam para mim, que vocês já estão me ajudando. Sim. Então eu acho uma coisa muito importante, né? Tem cadeira de banho fora daqui para as pessoas que precisam, vêm procurar. Então eu acho que isso daí é uma coisa muito boa e é um crescimento das amigas do São Jorge. Com né? certeza. Quer dizer assim, não estabilizou só naquilo. As amigas do São Jorge não estabilizou só na comida. Foi Tem como a- várias frentes. né? Exatamente. Então é como a Adriana está falando, né? Teve tempo aqui no ano passado a gente receber quase 500 toneladas de comida, né? Verdade. Entendeu? Aham. De dar cesta, assim. Agora as coisas estão muito difíceis, mas mesmo assim a gente vai buscando a Deus, a hora vai chegando, né? Tá certo. Então é isso que eu tinha de falar sobre as amigas de São Jorge. Tá certo. A gente super agradece a presença de vocês, a abertura de vocês para poder contar um pouco da história, do que vocês fazem. Com certeza, essa união e essa força coletiva é uma baita de uma potência nesse bairro, e que também eu estava comentando com a Adriana, se espelha em outros, e tem uma galera em outro lugar fazendo o mesmo, que com certeza são ações que vão se ramificando, né? E que uma ação vai apoiando a outra também. Porque a gente não é nenhuma, eu sempre falo, a gente não é aqui, ó, nenhuma melhor que a outra, a gente nós somos todos iguais. Todas Exato. Eu sempre falo isso pra elas. Então a gente não é, porque a Adriana é a chefe, a Adriana é melhor. Não, se ela fazer coisa errada, nós vai falar, ela vai escutar também. Exatamente. Então é. Escutar também. Porque, Eu acho assim, então, sim, é assim que a gente vai, né? é a coletividade, né? Coletividade, gente. É a exatamente. união mesmo. As amigas de São As Jorge amigas. são exemplos, né, para outras comunidades, Exato. né? Que algumas ligam pra gente, né, de outras comunidades, perguntando como que elas fazem para elas fazer o mesmo na comunidade delas, né? Isso vai se multiplicando, né? Igual uma Isso. rede, né? Uma Então, a rede de gente cuidado são- e apoio em Londrina, né? Isso. Muito bom. Tem que olhar pelas pessoas, aqueles que precisam, né, mais, né? E é isso aí, gente. Obrigada, Muito viu, gente? obrigada. Obrigada.